Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos ver reações de hipersensibilidade, mais conhecido por nós por alergias. Então vamos lá. O que são reações de hipersensibilidade? São reações excessivas, indesejáveis, produzidas pelo sistema imune normal, então não é um sistema imune doente, tá? Então são excessivas, lembra, tudo que em excesso é ruim. Como ela é excessiva, além de eliminar o antígeno, ela gera grande dano ao nosso sistema. São indesejáveis porque ela gera dano. Elas são danosas, desconfortáveis e às vezes fatais. Para eu ter um processo alérgico, requer um estado de pré-sensibilizado. O que significa isso? Pré-sensibilizado significa que eu tenho que entrar em contato uma vez com o antígeno, tá? E eu só vou ter reação a partir do segundo contato. Então, o primeiro contato, o que ele vai fazer? Ele vai sensibilizar o meu sistema imune, tá? Ele vai sensibilizar o meu sistema imune, o meu primeiro contato. A partir do segundo contato é que eu posso desencadear a reação excessiva, né? Ou seja, o processo alérgico. A partir não significa que vai ser no segundo, pode ser a partir, certo? Pode ser dividida em 4 tipos. Então, eu tenho a reação de hipersensibilidade tipo 1, a tipo 2, a tipo 3, a tipo 4. Elas são divididas nesse tipo baseados nos mecanismos envolvidos no tempo levado para a reação. Frequentemente, uma condição clínica particular pode envolver mais de um tipo, mas normalmente cada indivíduo vai ter somente um tipo. A reação de hipersensibilidade tipo 1, que é a mais comum que nós conhecemos, tá? Que é a alergia comum que a gente conhece. Ela é conhecida também como reação de hipersensibilidade imediata ou anafilática, porque ela gera uma anafilaxia. Já ouviram falar no choque anafilático, geralmente em decorrência da hipersensibilidade tipo 1. Ela pode envolver urticária e eczema, quando ocorre na pele, os olhos, conjuntivite, nasofaringe, gerando a rinorreia, a rinite, tecidos broncopulmonares, como a asma, e trato gastrointestinal, como gastroenterite. Pode causar uma variedade de sintomas, que pode levar o indivíduo à morte, quando ele entra em choque anafilático. Normalmente, tá, de 15 a 30 minutos após a exposição ao antígeno, a partir da segunda vez, você começa a desenvolver os sintomas, tá? Podendo demorar de 10 a 12 horas. Por isso que ela é chamada de imediata. Ela tem como mediador a IgE. E o componente primário celular é o mastócito ou basófilo. Mas a reação ela pode ser amplificada, ela pode ser piorada e ou modificada por plaquetas, neutrófilos e eosinófilos, quando quem está envolvido é o mastócito. Pessoas que têm isso aí, quando foi feita uma biópsia no local, a reação mostrou principalmente o quê? Presença de mastócitos e eosinófilos. Como é que ocorre? Geralmente, vamos pegar aqui, você entra em contato com um antígeno. Quando você entrou em contato com um antígeno, como falar com um alérgeno, aquele que vai gerar alergia, você entrou em contato com esse antígeno. Então você gerou o plasmócito, que vai produzir uma imunoglobulina chamada IgE, certo? Essa IgE, na sua porção aqui, IgE, lembra aqui, essa porção FC, fração constante, se liga ao mastócito ou eosinófilo. Lembra que eu tenho células de memória que vai estar produzindo essa IgE. E essa IgE vai estar circulando e ela encontrar mastócito basófilo, ela vai se ligar ali na membrana. Então, quando eu entro em contato pela segunda vez com aquele alérgeno, esse mastócito que está sensibilizado, esse basófilo que está sensibilizado, tá?
ele se liga aqui, ó, na IgE, o antígeno, e ele manda estímulo aqui dentro para ele gerar o quê? Uma produção de série de substâncias que são potentes, principalmente vasodilatadores e broncoconstrictores. Aí isso vai gerar o que? Uma reação exacerbada do sistema imunológico, gerando grandes danos. Então, o mecanismo de reação que envolve a produção preferencial de IgE em resposta a certos antígenos, nós vamos chamar de alérgenos. O que são alérgenos? São antígenos que estimulam uma resposta exacerbada a ele mesmo, gerando uma alergia. A IgE tem elevada afinidade por seu receptor em mastócitos e basófilo, como eu falei para vocês, ela se liga ali. Uma exposição subsequente, ou seja, depois, ao mesmo alérgeno faz reação cruzada com a IgE, ligada às células e dispara a liberação de substância farmacologicamente ativa. Então é mais ou menos o seguinte: você é picado por uma abelha pela primeira vez, então você estimula a produção de IgE contra aquele veneno de abelha. Essa IgE vai se ligar por meio da sua fração constante à membrana de mastócitos e basófilo. Quando você entra em contato pela segunda vez com esse veneno, essas substâncias se ligam à IgE, que manda estímulo aqui para dentro do mastócito e basófilo. E ele vai liberar uma grande quantidade de substâncias farmacologicamente ativas. Para que ocorra isso, gente, a ligação cruzada com o FcIgE é extremamente importante para a estimulação desse mastócito. Só assim que ocorre, tá? O mastócito, fazer um adendo aqui, ele pode ser ativado por outros estímulos, tais como exercício, isso mesmo, exercício pode estimular mastócito, estresse emocional, por isso que às vezes a pessoa faz um exercício e às vezes aparece com algum processo alérgico. Estresse também aparece com mancha na pele, com coriza. Agentes químicos, como meio de revelação fotográficas, ionófilo de cálcio, codeína, etc. E anaflotoxinas, que são subprodutos lá da ativação do sistema complemento, como C4A, C3A, C5A e outros. Olha um detalhe: essas reações mediadas por agentes sem interação IgE-alérgeno não são reações de hipersensibilidade, embora produzam os mesmos sintomas. Por que elas vão produzir os mesmos sintomas? Porque elas vão ativar a mesma célula, o mastócito, certo? Então, por isso que vai produzir os mesmos sintomas. Mas o mecanismo de ativação não foi via IgE alérgeno. Se não foi via IgE alérgeno, então não é uma reação de hipersensibilidade. É um outro tipo de reação que não é de hipersensibilidade, certo? Então, vamos lá. Quais são as substâncias que o mastócito basófilo libera? O mais comum é a histamina. A histamina causa broncoconstricção, secreção de muco, tá? Vasodilatação, permeabilidade vascular. Ou seja, secreção de muco, então eu vou ter coriza, eu vou ter dor no estômago, eu vou ter o fechamento da minha garganta, tá? E vou ter dilatação dos vasos sanguíneos, aumentando a permeabilidade, né, dos vasos sanguíneos, principalmente para a saída de líquido. Esse líquido sai, eu diminuo o volume sanguíneo. Se esse volume for diminuir 15%, eu entro em choque. Esse choque devido a uma anafilaxia, então se chama choque anafilático. Outra coisa, a triptase, que é uma proteólise, que vai destruir proteínas. Sinogenase, cinina e vasodilatação, que vai fazer aumentar a permeabilidade vascular e gerar o edema, que é um inchaço, tá? A tetrapeptídeos, que atrai eosinófilo e neutrófilo para o local, onde vai gerar mais dano naquele local. Leucotrieno, que é um B4, que faz quimiotaxia para basófilo, que esse basófilo é para o local e vai liberar mais substâncias, que vai gerar mais dano ainda. Leucotrieno C4D4, que tem os mesmos efeitos da histamina, só que 1000 vezes mais potente, é onde vai levar a pessoa ao choque anafilático. Prostaglandina D2, que vai gerar o edema e a dor, e o PAF, que vai gerar agregação plaquetária e liberação de heparina e microtubo. A heparina é um anticoagulante, que vai gerar o que? Sangramento, né? Então, olha só o quanto que é grave. Qual é o diagnóstico?
tem vários tipos de formas de saber. O teste de pele, que é perfuração intradérmica. Então, eu pego vários antígenos e vou nas costas, ou no braço, ou na perna da pessoa e coloco aqueles antígenos. E vou ver se a pessoa vai ter reação àqueles antígenos ou alérgicos. Aquele que reagir, eu falo que a pessoa é alérgica a ele. Posso dosar também anticorpos IgE total. Eu quero saber se a quantidade de IgE no corpo da pessoa está mais elevada. Se estiver mais elevada, o IgE, tá? IgE total, não necessariamente alergia. Nós sabemos que a IgE ela pode aumentar por outros motivos, como infecção parasitárias. Mas eu posso usar a IgE específica e quantificar. Então eu quero, por exemplo, uma IgE, tá? Uma IgE específica para amendoim, uma IgE para veneno de abelha, uma IgE para cada coisa. Aí é um exame cada um. Se eu for fazer uma bateria de exame vai ficar muito caro, mas aí eu vou saber para qual antígeno alérgeno que eu realmente tenho alergia. Ao que parece, tá? Então não está cientificamente comprovado, mas tudo indica que há uma predisposição genética a doenças atópicas e há evidências de associação entre o HLA-A2 para esse tipo de doença. Então aqui eu tenho um teste intradérmico nas costas da pessoa. Então esse alérgeno aqui, ó, provavelmente é uma das coisas, é um que pode dar alergia nessa pessoa. Tratamento. O tratamento é sintomático, principalmente com antihistamínico, que bloqueia o receptor de histamina. Ou também a cromalina sódica, que inibe a degranulação do mastócito, que a degranulação não é mais que liberar os grânulos ricos naquelas substâncias farmacológicas. Início tardio de sintomas alérgicos, particularmente a broncoconstricção, são tratados como bloqueadores receptores de leucotrieno D4, que é aquele que causa mais problemas, né? E aí nós temos o Singulair e o Acolate, ou inibidores de ciclooxigenase, que é o Zileuton. Outra coisa também, alívio sintomático da broncoconstricção é oferecido por broncodilatadores, como os inaladores, é muito comum, né? A pessoa que tem asma usar a bombinha, derivado de isoproterenol. Também tem a telofilina, que eleva a AMP cíclica, isso lá da bioquímica, pela inibição da MPC fosfodiesterase, inibe a liberação intracelular de cálcio, que é um dos fatores extremamente importantes na hora que o eosinófilo, o mastócito, está ligado à IgE e ele recebe o estímulo aqui é pela liberação do cálcio. Então, como eu inibo a liberação de cálcio, automaticamente eu vou inibir a reação alérgica, a desgranulação. E é usada para aliviar os sintomas de broncopneumose. O uso de anticorpos IgG contra a porção FC de IgE que se ligam ao mastócito tem sido aprovado no tratamento de certas alergias. Então, lembra, tem aqui o mastócito, que a IgE se liga aqui. O que eu faço? Eu gero um anticorpo ante, tá, a fração constante da IgE. Então, com ele que fica ocupado, ele não se liga aqui. Então, é uma forma de tratamento. Hipossensibilização, que na maneira é imunoterapia ou dessensibilização, é bem sucedida em algumas alergias, particularmente a veneno de insetos e até certo ponto pólenes, tá? O mecanismo não é claro, mas existe uma correlação entre o aparecimento de anticorpos, bloqueadores, de IgE e o alívio de sintomas. Células T supressoras, aquelas que regulam o sistema imunológico, que inibem especificamente anticorpos IgE, também participam. Certo? Agora, a hipersensibilidade tipo 2, conhecido como hipersensibilidade citotóxica, e pode afetar uma variedade de órgãos e tecidos. Os antígenos são normalmente endógenos, são antígenos próprios que desencadeiam essa reação exacerbada. Então, para ser hipersensibilidade, pessoal, eu tenho que ter ali a ligação do antígeno. E eu vou gerar uma reação que geralmente seria normal, só que vai ser exacerbada. Então, essa aqui geralmente está associada à doença autoimune. Então, é onde eu vou ter a produção de anticorpos contra algum antígeno próprio, e esse antígeno próprio vai desencadear uma reação muito maior do que o normal. Embora alguns agentes químicos, como aptenos, nós sabemos que aptenos é uma substância
muito pequena que geralmente não é imunogênico, ele é antigênico, mas não é imunogênico, que podem se ligar a membranas celulares. Anemia hemolítica induzida por drogas, granulocipetia e trombocitopenia são exemplos. O que é essa anemia hemolítica? E no caso, por apitenos. Eu tenho uma hemácia, certo? Eu tomei algum remédio e esse remédio fixou aqui na minha hemácia. O que vai acontecer? Eu vou gerar anticorpo contra essa droga que está aqui, automaticamente contra a minha hemácia. Se esse anticorpo se ligar na minha hemácia, eu vou desencadear todo um processo de ativação do sistema complemento e destruir a minha hemácia. Isso é um processo, no caso por apiteno, mas pode ocorrer contra outras células, onde eu tenho uma doença autoimune, pode desencadear isso. Aí eu não precisaria de um apiteno, já é ligado ao próprio antígeno do próprio corpo. O tempo de reação após o contato é em minutos a horas. A hipersensibilidade tipo 2 é primariamente mediada por anticorpos da classe M ou IgG, tá? E complemento. Então, o que acontece? Repetindo, eu tenho a hemácia lá, tomei uma penicilina, essa penicilina ficou aqui na membrana da minha hemácia. O anticorpo se liga aqui, ao ligar aqui, ele ativa o sistema, complemento, e eu vou gerar o MAC, um complexo ataque membrana numa hemácia. Por isso que algumas anemias hemolíticas, onde eu tenho a lise da hemácia, acontece isso. Fagócitos e células K também participam. Citotoxicidade mediada por células dependente de anticorpos. Tá? É um processo onde que vai, devido à reação de anticorpos, eu vou gerar uma citotoxina que vai atrair outras células para destruir aquela célula que o anticorpo está ligado. Na lesão de biópsia desses pacientes, geralmente encontra-se anticorpos, sistema complemento e neutrófilo. Teste diagnóstico inclui detecção de anticorpos circulantes contra tecidos envolvidos. Tá? Então, vamos supor, no lúpus eritematoso sistêmico, que eu tenho ali um anticorpo contra uma célula tal. Quando eu tenho aquele anticorpo ligado ali, eu vou desencadear uma reação. Se ela for exacerbada, vai ser do tipo 2. E a presença de anticorpos e complemento na lesão por imunofluorescência. O tratamento envolve agentes anti-inflamatórios para diminuir o processo inflamatório no local e imunossupressores, porque na maioria das vezes foi desencadeado por uma doença autoimune, então eu vou diminuir a reação imune, eu vou diminuir a capacidade do meu sistema imunológico de gerar uma resposta imune. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Eu tenho uma célula, certo? Uma célula alvo. Essa célula, né, vai se ligar a anticorpos, no classe IgG ou IgM, que está ligado ao macrófago, certo? Aqui eu vou ativar o sistema complemento. Esse sistema complemento, né, vai desencadear aqui gerando um MAC, onde eu vou destruir essa célula. Mas não é só isso. Eu vou gerar outras substâncias, principalmente prostaglandina e leucotrienos, que vão gerar alguns sintomas como vasodilatação e broncoespasmo, né? Além de destruir a célula, eu vou gerar algumas reações sistêmicas. O outro tipo, a tipo 3, chamada hipersensibilidade imunocomplexa. Por quê? Porque ela é desencadeada por um imunocomplexo. O que é um imunocomplexo? Imunocomplexo sempre é um anticorpo ligado a um antígeno. A reação pode ser geral e envolve órgãos individuais, incluindo pele, no caso do lúpus eritematoso sistêmico, reação de Arthus, rins, a nefrite do lúpus, pulmões, aspergilose, vasos sanguíneos, como a poliartrite, e articulações, artrite reumatoide e outros órgãos. A reação pode ser o mecanismo patogênico de doenças causada por muitos micro-organismos. O que quer dizer isso? Essa reação exacerbada
na verdade, ela pode ter se desencadeado devido a uma reação contra o micro-organismo. Então, vamos lá, você foi infectado pelo micobactério lepra. O sistema imunológico vai tentar eliminar esse micobactério lepra. Numa reação normal, farei isso bonitinho. Só que na reação de hipersensibilidade tipo 3, ela faz isso gerando uma reação exacerbada. Então, além de eliminar aqui, ele elimina tudo que está ao redor, gerando uma reação, matando células que não deveriam morrer. Por isso que é uma reação de hipersensibilidade tipo 3. A reação pode levar de 3 a 10 horas após a exposição ao antígeno. É mediada por complexos imunissolúveis, ou seja, um anticorpo ligado a um antígeno que está livre no soro, no plasma, na corrente sanguínea. São a maioria da classe IgG, embora eu possa ter da classe M. Lembrando que os dois ativam o sistema complemento. Antígenos podem ser exógenos, ou seja, não é próprio, como bacteriano crônico, viral ou infecção parasitária, ou endógenos, também pode ser desencadeado por uma doença autoimune, não órgão específica, como lúpus eritematoso sistêmica. O antígeno é solúvel e não ligado a órgão envolvido. Como já vimos aqui. Então, se for de algum órgão específico, então esse antígeno saiu desse órgão e caiu na corrente sanguínea. O antígeno é solúvel e não ligado a órgão envolvido. Os componentes primários são complexos imunes solúveis e complemento C3A, C4A, C5A. O dano é causado por plaquetas e neutrófilos. A lesão contém primariamente neutrófilos e depósitos de complexo imune e complemento. Macrófagos infiltrantes em estágio avançado pode estar envolvido em um processo de recuperação, tentar reparar a lesão ali. Então aqui eu tenho um anticorpo que entra em contato com um antígeno solúvel. Aí ele entrar em contato com esse antígeno solúvel, ele vai se depositar na parede da corrente sanguínea. Ao depositar ali, ele ativa o sistema complemento. Ao ativar o sistema complemento, ele vai causar lesão naquele local. Vai gerar uma quimiotaxia para neutrófilo, para aquele local, e vai também gerar uma vasodilatação, aqui gerando um extravasamento de plasma. E isso de forma exacerbada. Esse antígeno solúvel pode ser, como já falou, bactérias, vírus, parasitos ou outro micro-organismo, mas também pode ser antígeno solúvel do próprio corpo, que nosso corpo está atacando, tá? Em decorrência de uma doença autoimune. A afinidade do anticorpo e tamanho dos complexos imunes são importantes na produção da doença e da terminação do tecido envolvido. Ou seja, quanto mais complexo imune eu tiver, tá? E maior for esse complexo imune, mais importante será essa reação, tá? Isso é extremamente importante a gente tentar entender. O diagnóstico envolve exame de biópsia do tecido para depósito de IgG e complemento por imunofluorescência. A presença de complexo imune no soro e diminuição do nível do complemento também são diagnosticadores. Por isso, pessoal, que o baço tem um papel importante. O baço, por meio dos macrófagos e das hemácias, eles têm uma capacidade de remover complexo imune da minha corrente sanguínea para evitar esse tipo de reação. Um método chamado turbidez mediada por polietilenglicol, chamado turbidimetria, e a nefilometria, a ligação de C1q e teste celular de Raige são utilizados para detectar complexo imune. O tratamento inclui agente anti-inflamatório e, se for causado por doença autoimune, sempre é também acompanhado de imunossupressor. Então aqui eu tenho um vaso sanguíneo, onde tem plaquetas normais, tem um basófilo, tá? Que está liberando algumas substâncias vasoativas, vasodilatadoras, mas de forma normal. Componentes do sistema complemento, um antígeno solúvel e um anticorpo solúvel. O anticorpo ligou a esse antígeno
que vai acontecer? Ele vai se ligar ao basófilo, que vai amplificar a liberação de enzimas vasoativas, vai ativar o sistema complemento, que vai fazer quimiotaxia para neutrófilo para o local da lesão, vai fazer a agregação plaquetária, onde vai favorecer também a lesão. Então aqui tudo de forma muito exacerbada. Isso vai gerar uma reação que vai destruir esse local aqui, gerando grandes danos, dependendo do local onde for. A outra reação, e por último, a reação tipo 4, também conhecida como mediada por células ou hipersensibilidade tardia. Então até agora nós vimos as outras três todas foram mediadas por anticorpos. A 4 não, ela é mediada por células. Nós conhecemos bastante ela, uma reação chamada reação de Montox, ou teste de tuberculínica. É o PPD que nós fazemos para saber se a pessoa ela está sensibilizada ou não ao micobactério tuberculose. Então é comum a gente fazer em pessoas que fazem tratamento para tuberculose, diagnóstico para tuberculose, em profissionais da saúde que tomaram a vacina. É a tuberculina que atinge um pico em 48 horas após a injeção do antígeno, PPD, chamada antiga tuberculina. A lesão é caracterizada por calosidade e eritema. Então aqui eu tenho um braço da pessoa e eu injeto aqui a tuberculina e faço um traço de 2 milímetros ao redor de onde eu apliquei, certo? Depois de 48 horas eu vou ver se a reação ocorreu aqui dentro desses 2 milímetros. Ocorreu normal. Agora, se ela ultrapassou esses 2 milímetros, é chamado de uma reação positiva. E aqui fica duro, tá? Inchado e avermelhado. Por isso que eu tenho a calosidade e eritema. Essa reação que ocorre aqui é chamada de reação de hipersensibilidade tipo 4. Então aqui, ó, o teste da tuberculina. Esse aqui é um teste normal. Esta é envolvida na patogênese de muitas doenças autoimunes. Então nós estamos vendo que a doença autoimune está frequentemente associada às reações de hipersensibilidade. Infecciosas, principalmente nas tuberculose, na hanseníase, blastomicose, histoplasmose, toxoplasmose, leishmaniose e outros. E granulomas devido a infecções e antígenos estranhos. Uma outra forma de sensibilidade tardia é a dermatite de contato, onde eu entro em contato com algum agente químico, metais. Já viu que tem pessoas que têm alergia a metais? Brinco, pulseira, nos quais as lesões são mais papulares, ou seja, mais na superfície, mais na pele. O mecanismo de dano inclui linfócitos T, monócitos e ou macrófago. Lembrando que o macrófago nada mais é do que um monócito diferenciado. As células T citotóxico causam danos diretos, enquanto as células T auxiliares secretam citocinas, que ativam o linfócito T citotóxico e recruta e ativa o monócito macrófago, que causam a maioria das lesões. Então, essas lesões elas vão ativar o linfócito T, o T helper, que vai recrutar macrófago monócito, que vai causar lesão naquele local. Ou ativar o linfócito T citotóxico, que vai causar lesão direta naquela célula. Ou o linfócito T citotóxico ele é ativado e ele causa lesão direta naquela célula. Linfocinas importantes envolvidas na reação de hipersensibilidade tardia inclui fator de quimiotáxico do monócito, a quimiotaxia, chamar a célula para o local. Interleucina 2, interferograma, fator de necrose tumoral alfa e beta, entre outros. Diagnóstico. Teste diagnóstico em vivo inclui reação cutânea tardia, que nós fazemos lá para o teste de tuberculina. Teste no local para dermatite de contato, então você pega a substância que você acha que a pessoa é alérgica e coloca ali na pele da pessoa para ver se vai ter alguma reação. Teste in vitro. A gente vai observar a resposta mitogênica, linfotoxicidade e produção de interleucina 2.
corticosteroides e outros agentes imunossupressores são usados no tratamento. Então, esses geralmente são os tratamentos que nós damos na reação de hipersensibilidade tipo 4. Então, aqui nós temos, no caso, as reações de hipersensibilidade tardia. A de contato, que vai ter de 48 a 72 horas, vai gerar um eczema na pele. Na histologia, na biópsia, você vai encontrar linfócitos, seguido por macrófagos, edema de epiderme. Antígeno local. Na epiderme, agentes químicos orgânicos, era venenosa e metais pesados. Aqui no caso da tuberculina, ou PPD, 48 a 72 horas, geralmente gera uma calosidade no local, é desencadeado por linfócitos, monócitos, macrófagos. O antígeno é intradérmico, é a tuberculina, e a leprolina, que aqui no caso é um outro tipo de teste, mas é parecido com a tuberculina. O granuloma, que demora de 21 a 28 dias para aparecer, é um endurecimento local ali na pele, e ali é encontrado macrófagos, células epitelioides, células gigantes e fibrose. Ali você vai ter antígenos persistentes ou presença de corpo estranho, né? Muito comum também na tuberculose e na hanseníase. Então, resumindo aqui, ó, no tipo 1 eu vou ter o quê? O mastócito, né, sensibilizado por IgE, que ligou no anticorpo e vai liberar uma série de mediadores, né? No tipo 2 eu vou ter anticorpos contra a minha célula ou substância que está na minha célula. Vai se ligar ali, geralmente esse anticorpo é IgG, vai ativar o sistema complemento e vai lisar aquela célula minha. No tipo 3, tá, eu vou ter um anticorpo solúvel, antígeno solúvel, ele vai se ligar nesse anticorpo, tá? Esse anticorpo vai ativar o sistema complemento, vai atrair neutrófilo, vai fazer uma série de coisas. No tipo 4, eu já vou ter uma substância que vai ativar, vai ser fagocitado por macrófago. Esse macrófago vai ativar tanto o linfócito T citotóxico quanto o linfócito T helper. E cada um exercendo a sua função vai gerar aquela reação. Então vamos lá. Na reação tipo 1, o agente envolvido é a IgE. O tipo de antígeno, um antígeno solúvel, presente no soro. O que eu vou ter? A ativação de mastócitos. Quais são as doenças envolvidas? Rinite alérgica, asma, anafilaxia sistêmica. No tipo 2, o mediador é a IgG, podendo ser às vezes IgM, né? Eu vou ter um antígeno associado à célula ou à matriz. Esse antígeno, né, vai se ligar, tá, vai ativar o sistema complemento, no meio do anticorpo, e vai gerar aqui algumas alergias a drogas, como a penicilina. Ou aqui receptor de superfície celular, anticorpos alteram a sinalização, ligam nessa célula e ativa também o sistema complemento, destruindo essa própria célula. Aqui eu vou ter urticária crônica e anticorpos contra fração constante e R1-alfa, que é um receptor, tá? E principalmente receptor de MHC. Aí aqui já vai ter mais uma doença autoimune. Aqui não, aqui geralmente eu tenho uma substância química, como apiteno, que está ligada à superfície de alguma célula que está estimulando essa resposta imunológica. O tipo 3, o IgG, eu tenho um anticorpo, um antígeno solúvel, um anticorpo solúvel, ele se liga ali, tá? Ativa o sistema complemento e desencadeia todo um processo inflamatório. Então tem aqui a doença do soro e a reação de Arthus. No tipo 4, quando eu ativo o T helper 1, é por meio de antígeno solúvel, vou ter ativação de macrófago. Tá? Esse macrófago vai gerar uma série de substâncias quimiotáticas, e além de gerar danos no tecido. Então aqui é dermatite de contato e reação da tuberculina. Quando eu ativo T helper 2, também que é por meio de antígeno solúvel,
eu já vou ter a produção de IgE. Aí quando tem a produção de IgE, eu desencadeio uma reação muito parecida com a de tipo 1. Aí eu vou ter asma crônica, rinite e alergia crônica. Quando ativo o linfócito T citotóxico, é antígeno ligado à célula. Vou ter uma citotoxicidade que o próprio linfócito mata, ele gera citotoxina que mata a célula. Aqui eu vou ter dermatite por contato, principalmente com metais. Agora, tudo isso, pessoal, são reações que não deveria acontecer na quantidade que ocorre, na velocidade que ocorre e na grande capacidade de gerar lesão. Elas são exacerbadas. Então, ela deveria ocorrer só contra aquele antígeno, mas infelizmente é uma reação tão grande que eu acabo matando outras coisas. É mais ou menos o seguinte: eu chego numa comunidade que tem ali 600 residências e em uma residência eu tenho um ladrão. Ao invés de eu entrar dentro de uma residência e buscar esse ladrão, o que eu faço? Eu solto uma bomba dentro da comunidade, tá? Onde eu destruo as 800, 600 casas. Então, matei o ladrão? Matei, mas em compensação matei um monte de pessoas inocentes. Isso basicamente é uma reação de hipersensibilidade. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos.